O Minotauro. Um monstro com cabeça de touro e corpo de homem, nascido da rainha Pasífae de Creta, esposa do rei Minos, depois que ela casalou com um touro. Isso aconteceu porque Poseidon havia mandado um touro branco como a neve para ajudar o rei Minos a manter seu poder, mas a condição para tanto é que sacrificasse a criatura após o feito. Porém o rei Minos não obedeceu, e como punição Poseidon fez a rainha Pasífae se apaixonar pelo animal. Então, com a ajuda de Dédalo, um renomado arquiteto e inventor, Pasífae entrou em uma vaca de madeira para copular com o touro. Dessa união surgiu o Minotauro. Dédalo, a pedido do rei, construiu um labirinto tortuoso para aprisionar a criatura. Lá era oferecido um sacrifício regular de jovens e donzelas para satisfazer a sua fome. Foi eventualmente morta pelo herói Teseu. O nome próprio do Minotauro, Astério, Senhor das Estrelas, sugere que ele possa ter sido associado à constelação de Touro. Pégaso. Um cavalo alado imortal que foi gerado por Poseidon e nasceu do pescoço decepado da Górgona Medusa, morta por Perseu. Poseidon deu um lindo cavalo para seu filho Belerofonte, que o domou com a ajuda de Atena e o montou na batalha contra o monstro cuspidor de fogo conhecido como Quimera. Mais tarde, o herói tentou voar para o céu para ocupar um lugar imortal no Monte Olimpo, mas Zeus fez o cavalo empinar, jogando-o de volta à terra em desgraça. Pégaso sozinho voou para o Olimpo, onde se tornou portador de raios e trovões de Zeus. O animal também foi homenageado entre as estrelas com uma constelação do mesmo nome. Seu nascer marca a chegada da primavera e na Grécia as tempestades sazonais. A Pégaso também é acreditada a criação de diversas fontes ao golpe de seus cascos. As mais famosas delas foram a fonte de Hipocrene, no Monte Helicon, perto do bosque consagrado às Musas, e a nascente em Trezena. Centauros. Era uma tribo de selvagens meio homens, meio cavalos, que habitava as montanhas e florestas da Magnésia Tessália. Eles eram uma raça primitiva que fazia suas casas em cavernas, caçava animais selvagens para se alimentar e se armava com pedras e galhos de árvores. Os centauros foram gerados pela ninfa das nuvens Néfele, depois que ela foi violada pelo ímpio rei Ixon. Isso aconteceu porque Ixon era apaixonado pela deusa Hera, e Zeus, ao saber das tentativas de investidas contra a esposa, moldou uma nuvem em forma da própria deusa. Ixon, pensando que estava com ela, a violentou. Imediatamente, Zeus prendeu o perverso Ixon em uma roda de fogo, que girava infinitamente e depois o lançou no Hades, que representava o inferno na mitologia grega. A ninfa das nuvens Néfele depositou sua ninhada no Monte Pelion, onde foram amamentados pelas filhas do imortal centauro Quiron. Os centauros foram convidados para comparecer ao casamento do seu irmão Piritos, mas ficaram bêbados nas festividades e tentaram levar a noiva e outras convidadas. Na batalha que se seguiu, a maioria das criaturas foi destruída. Outra tribo de centauros habitava o oeste do Peloponeso, onde entraram em conflito com o herói Hércules. Outra tribo, já com chifres de touro, era nativa da ilha de Chipre. Centaurides, as fêmeas, também eram conhecidas, mas só ocorre na arte e na literatura clássica tardia. Hidra de Lerna, uma gigantesca serpente aquática de 9 cabeças, filha de Tifão e Equidna, que assombrava os pântanos de Lerna, na Argólida, região de Peloponeso. Conta-se que a Hidra era tão venenosa que matava os homens apenas com seu hálito. O veneno era tão mortífero que foi responsável pelas mortes de Hércules e de Quiron, o centauro. Aliás, Hércules é que foi enviado para destruir a Hidra como o segundo de seus 12 trabalhos, mas para cada uma de suas cabeças que decapitava, mais 2 brotavam. Então, com a ajuda de Iolau, aplicou marcas ardentes nos tocos cortados das cabeças, cauterizando as feridas e impedindo a regeneração. Assim o fez até sobrar apenas a cabeça do meio, considerada imortal. Hércules, então, cortou e enterrou a última cabeça com uma enorme pedra. Na batalha também esmagou um caranguejo gigante sob seu calcanhar, que viera para ajudar a Hidra. A Hidra e o caranguejo foram posteriormente colocados entre as estrelas por Hera, como as constelações Hidra e Câncer. Dragão de Cólquida. Filho de Tifão e Equidna, era uma serpente gigante e vigilante que guardava o velocino de ouro no bosque sagrado de Ares em Cólquida. Tinha um pescoço muito comprido e inúmeros anéis como uma cobra, e assobiava horrivelmente a tal ponto que se ouvia à distância, e nunca dormia. Quando os argonautas foram procurar pelo velocino de ouro, Medeia, com sua magia, fez o dragão dormir, uma oportunidade que Jasão aproveitou para roubar o velo. Em outras versões, Jasão matou o dragão. Em achados mais recentes, há versões que contam que o dragão de Cólquida eventualmente acordou do seu sono, e olhando para a árvore próxima, notou a falta do velocino de ouro. Decidiu então procurá-lo, fazendo seu caminho pelos mais diversos locais, até que encontrou Diomedes, herói de Troia, que tinha em sua posse o escudo dourado de Glauco. Vendo o ouro desse instrumento guerreiro, o pobre dragão pensou então tratar-se do velo de ouro, que já tanto tinha procurado. Contudo, o herói grego lutou contra ele, derrotou-o e matou-o finalmente, terminando toda essa sua viagem mitológica. Os dentes do monstro foram colhidos pelo rei Aetes, por suas propriedades mágicas. Ele ordenou que Jasão os semeasse em um campo sagrado de Ares, com um arado puxado pelos touros cuspidores de fogo. Quando eles foram semeados, uma tribo de homens guerreiros, Esparte, surgiu adulta da terra. Os dentes do dragão Ismênia, de Tebas, semeados por Cádmo, produziram uma colheita semelhante de homens. Ciclopes. Uma tribo de gigantes primitivos de um olho só, que viviam nas cavernas e pastoreavam rebanhos de ovelhas na ilha de Hipireia, que mais tarde foi identificada pelos gregos como a Sicília. O primeiro desses gigantes, tanto em força quanto em estatura, foi Polifemo. Ao contrário do resto da tribo, ele era filho do deus Poseidon. Foi exatamente Polifemo que Ulisses encontrou quando de sua viagem de regresso a Ítaca, seu lar.
Os 3 ciclopes mais velhos eram chamados de Brilho, Raio e Trovão. Diz a lenda que ao nascerem por causa de seus enormes poderes, seu pai Urano, senhor dos céus, trancou-o no interior da terra com seus irmãos, os Hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças. Gaia, encolerizada por ter seus filhos presos no Tártaro, incita-os a apoiar a guerra travada por 5 dos 6 titãs, também seus filhos com Urano, a fim de tomar o trono do pai, que à época governava o céu. Os titãs vencem, porém os ciclopes são enviados novamente para o abismo do Tártaro. Por vezes, Zeus, assim como seu irmão Poseidon e Hades, libertavam os ciclopes com a intenção de tê-los como aliados na guerra contra os Cronos e os titãs. Os ciclopes, como bons ferreiros, forjaram armas mágicas e poderosas para Zeus e seus irmãos. Zeus recebera raios e relâmpagos, Poseidon um tridente capaz de provocar terríveis tempestades, e Hades, o elmo do terror, que lhe dava invisibilidade. Também há versões que contam que os ciclopes trabalhavam como ferreiros na oficina de Hefesto. Grifo. Uma besta com cabeça e asas de águia e corpo de leão. Uma tribo dessas criaturas guardava ricos depósitos de ouro nas montanhas de Sítia, no nordeste da Europa. Seus vizinhos de um olho, os arismapos, lutavam contra eles por essas riquezas. Grifos decorativos eram populares na arte grega antiga e mais tarde em bestiários heráldicas medievais. Fênix. Uma ave fabulosa de penas vermelhas douradas cujo corpo emitia raios de pura luz solar. A criatura viveu por 500 anos e se banqueteou com bálsamo árabe e frankincense. Quando morreu, uma nova fênix emergiu completamente. Por vezes estava ligado ao deus Hermes e é representada em muitos templos antigos. Há um paralelo da fênix com o sol, que morre todos os dias no horizonte para renascer no dia seguinte, tornando-se o eterno símbolo da morte e do renascimento da natureza. Esfinge. Um monstro feminino com corpo de leão, cabeça e peito de mulher, asas de águia e, segundo alguns, cauda de serpente. Era filha da Quimera e de Órtros, de acordo com Hesíodo, ou de Tifão e Equidna, segundo outras fontes. Foi enviada pelos deuses para atormentar a cidade de Tebas, como punição por algum crime antigo, atacando seus jovens e devorando todos que falhassem em resolver seu enigma. Em Édipo Rei, de Sófocles, a Esfinge pergunta a todos que passam o quebra-cabeça mais famoso da história, conhecido como o Enigma da Esfinge. Decifra-me ou devora-te. Que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3? Ela estrangulava qualquer inábil a responder. Daí a origem do nome Esfinge, que deriva do grego monstro que estrangulava. Assim, o regente de Tebas, o rei Creonte, ofereceu o trono para aquele que a destruísse. Édipo aceitou o desafio, e quando resolveu o enigma da Esfinge, o homem engatinha como bebê, anda sobre 2 pés na idade adulta e usa arrimo, bengala, quando é ancião. Ela se jogou da encosta da montanha em desespero. As esfinges eram muito populares na arte antiga. Eram empregadas como estrelas escultóricas sobre os túmulos dos homens que morreram na juventude. Em pinturas de vasos arcaicos, frequentemente aparecem entre uma procissão de animais e criaturas fabulosas, como leões e sereias com corpos de pássaros. Hipocampo. Cavalos com cauda de peixe. Eram retratados como criaturas compostas com a cabeça e a parte dianteira de um cavalo e a cauda serpentina de um peixe. Na arte em mosaico, geralmente tinham escamas verdes, crinas e apêndices de barbatanas de peixe. Os antigos acreditavam que era a forma adulta do pequeno peixe que chamamos de cavalo marinho. Eram ainda as montarias das ninfas nereidas e deuses do mar. E Poseidon dirigia uma carruagem puxada por 2 ou 4 dessas criaturas. Homero associa a Poseidon, que era o deus dos cavalos, tremores na terra e no mar, causados pelos cascos de bronze dos cavalos sobre a superfície do mar. E Apolônio de Rhodes descreve o cavalo de Poseidon que emerge do mar e galopa para longe do outro lado das areias líbias. Unicórnio. Uma raça de cavalos de patas rápidas nativa do Oriente. Era um equino magnífico, branco como a neve, com um único chifre de cores brilhantes saindo do meio da testa. Os gregos também chamavam as criaturas de asnos de um chifre. Sua imagem está associada à pureza e à força. Segundo as narrativas, são seres dóceis, porém são as mulheres virgens que têm mais facilidade em tocá-los. O unicórnio da tradição medieval foi derivado dessa criatura da lenda antiga. Cérbero. Gigantesco cão de 3 cabeças com cauda de serpente, com cobras formando sua juba e garras de leão. Filho de Tifão e Equidna. Pertencia a Hades, guardava os portões do submundo e impedia a fuga das almas dos mortos. Para acalmar a fúria de Cérbero, os mortos que residiam no submundo jogavam-lhe um bolo de farinha e mel que seus entes queridos haviam deixado no túmulo. Segundo algumas versões, tinha 50 cabeças, embora essa contagem possa ter incluído as serpentes de sua juba. Hércules foi enviado para buscá-lo como um dos seus 12 trabalhos, uma tarefa que ele realizou com a ajuda da deusa Perséfone, esposa de Hades. Se você gostou, por favor deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas mídias sociais.